pai primeiro para dizer o seguinte, né? Então, lembra, de certa forma, essa característica mitológica, né? que a gente já viu, né, em outras histórias, mas ele vai dizer que essa matança do pai, quer dizer, essa mortandade do pai, vai deixar os filhos com uma espécie de remorso. E os filhos, portanto, vão agora aceitar as regras que o pai tinha colocado por causa desse remorso. Os filhos aceitam, nós como cidadãos aceitamos as regras, porque parece meio absurdo pensar isso. Porque ele fala assim, bom, eu não tenho na minha memória a ideia de que meu bisavô, meu tataravô matou o pai dele. E eu tenho remorso, a ideia de Freud à primeira vista é essa. Eu teria remorso desse assassinato do pai. E uma vez que eu tenho remorso do assassinato do pai, eu, que num determinado momento, né, ou pelo menos aquela geração que matou o pai, e que sem o pai teria... A gente imagina, pô, se eu não tenho um pai, como é que eu vou viver, né? Vai ser uma alegria só. Porque se o pai é regra, matando o pai, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Então, por que esses filhos que mataram o pai não fizeram tudo o que eles queriam? Porque logo em seguida eles ficam com remorso, e aí eles vão absorver a regra do pai e vão aceitar as regras anteriores instituídas. E eles vão começar a obedecer o pai na ausência do pai. O pai está morto, mas eles vão continuar a obedecer o pai. Eles não vão exercer a liberdade absurda que parece advir do fato, por exemplo, do pai estar morto. Viagem, né? Assim, caraca, mas que viagem. Eu não estou com remorso, gente. Eu não tenho remorso, eu não matei meu pai. Espero que o Thiago também não mate. Então, e, portanto, né, que viagem é essa? Bom, não é exatamente uma viagem, né? Tem algumas representações simbólicas aqui. A gente pode dizer o seguinte, como está escrito ali, nós nos comportamos como se nós aceitássemos o pacto entre os irmãos. E qual é o remorso? Eu interpreto de uma outra forma, um pouquinho mais livre aí. Nós temos remorso. Né? Qual é o nosso remorso? Que parece matar o pai. Por exemplo, quando eu vou agir quebrando alguma regra social, eu me sinto culpado, não? Por quê? Por que eu me sinto culpado quando eu vou quebrar uma regra social? Eu tenho um outro pensador chamado Kant, que vai elaborar de uma forma bastante racional, anterior a Freud, mas que ele fala de forma bastante racional, por que a gente se sente culpado. Ele vai dizer, porque está dentro de nós uma espécie de valor racional que eu acredito o seguinte, ninguém tem direito a algo que o outro não possa ter. Se eu posso mentir, todo mundo aqui pode. Agora, se eu mentindo, eu torno a sociedade impossível, então eu não posso mentir. Então ninguém pode. Eu não posso ter o que a gente vai ter na lei, no direito, como regra de isonomia. Uma pessoa não pode ter um direito especial diante das outras se somos todos irmãos, né? Se não existe aqui um pai. Tá, é dessa forma que Kant explica. Mas não é assim que Freud está pensando. Freud está pensando o seguinte, por que é que eu me sinto culpado quando eu faço algo que, de certa forma, me dá um direito especial? Então, nós gostamos um pouco dessas relações que estabelecemos entre nós, digamos assim, entre os irmãos, que é uma relação baseada em quê? Em competição, uma relação baseada em remorso, uma relação baseada em, né, digamos assim, de ficar vigiando um ao outro, para que ninguém ocupe esse lugar que, para nós, como um lugar vazio, é um lugar do poder total e também do poder terrível. Até aí eu estou tentando traduzir um pouco Freud, o que Freud diz, e
ou como eu entendo, tá? E aí ele dá um passo a mais que é muito significativo. Bom, portanto, esse pai, essa força ausente que está sobre nossa cabeça, ou esse perigo de alguém ocupar esse poder, que faz com que a gente crie a religião e o poder político. Então agora poxa, demorou, né? Sair ali dos afetos e agora nós estamos chegando finalmente à política. Quer dizer, a política se funda, né, de certa forma, em afetos. O afeto do medo, o afeto, às vezes, da esperança. São esses afetos, né, que, de certa forma, do remorso, eles que vão fazer com que nós aceitemos, por exemplo, primeiro a lei, e depois algumas, né, digamos assim, alguns líderes que possam ocupar parcialmente esse lugar para que nós, como filhos, nos comportemos uns com os outros sem nos destruirmos. Só que Freud diz o seguinte também: mas toda vez que eu tenho um pai, né, e o pai me guia, eu me torno infantil. Então, a presença, por exemplo, desse espaço político, ele pode ser também, né, de certa forma, a política pode ser o lugar não da autonomia, não dos indivíduos plenamente desenvolvidos, mas de indivíduos infantilizados. A característica da infância é que a criança não percebe os seus limites. Ser adulto, quer dizer, ultrapassar a barreira do pai e ao mesmo tempo alcançar a maturidade, significa começar a perceber as minhas falhas, as minhas impotências e aceitá-las. A criança é aquela que acredita na sua total onipotência. É o que facilmente acredita em super-herói, né? Então, a onipotência, ela tem um lado muito interessante, né? Gostaríamos de ser onipotentes. Gostaríamos de ocupar o lugar do pai e sermos onipotentes. Mas a gente sabe que se eu gostaria, também os meus irmãos gostariam. E como é um lugar só, pode ser que eles ocupem, então melhor ninguém ocupar esse lugar de onipotência. Bom, aqui eu fiz um balanço então dos afetos que nós vimos até agora. Os afetos envolvidos aí nessa relação, e é por isso que Freud muitas vezes é tão mal visto, porque ele não vai falar exatamente do amor, ele não vai falar daquelas coisas bonitinhas, né? Ele não seria um bom filho no Dia dos Pais, porque ele vai dizer que a relação entre pai e filho é mediada, na verdade, ou entre os irmãos, pelo ódio, pela inveja da onipotência do pai, da desconfiança em relação aos irmãos, do remorso, tá? E medo da organização social. Vai falar uma coisa bastante interessante, vai dizer o seguinte: ele imagina uma situação, quase uma mitologia também, imagina que uma situação dos homens todos livres, começo das eras. Ora, se os homens são todos livres, eles têm direitos iguais. Que direitos? Esqueça a questão dos direitos iguais aqui do sistema jurídico. Direitos iguais de ter o que eu quiser, porque a natureza não é minha. Então, tem uma planta ali, a natureza não é minha, não é tua, tá bom, mas eu tenho direito à natureza, você tem direito à natureza, você também. Então, eu vou pegar aquela planta para mim. Mas você pode querer aquela planta. E aí? Aí eu teria guerra. Porque como todos nós temos o mesmo direito, e se eu vou querer pegar o direito, aquilo que é meu direito na natureza, o outro também pode, então nós teremos guerra. A guerra de todos contra todos. Ok, para que não haja guerra, se institui então um poder que Hobbes vai chamar de Leviatã. Que é uma espécie de pai primeiro, quase isso. Mas é um pai primeiro diferenciado, porque aqui é um pai que segue regras, ou pelo menos há regras aqui. Mas o que Hobbes está propondo é que a sociedade humana ela precisa de um poder central e político corporificado num indivíduo ou num estado, seja lá o que for,
que possa organizar a relação entre os irmãos, né? Porque senão os irmãos vão se matar uns aos outros. Não sei se vocês repararam, mas é quase a mesma história. Eu estou fazendo variações sobre a mesma história. Zeus, Cronos, Pai Primevo e agora o Leviatã de Hobbes é a mesma história. Quer dizer, eu estou tentando justificar esse poder a qual nós nos submetemos, porque na verdade o poder político é isso, nós nos submetemos a um poder que constrange nossos corpos, nossos pensamentos, nossa ação, nossa forma de agir o tempo todo, porque quando o corpo político muda alguma coisa, você tem que mudar. Se eles mudarem agora a educação, a gente vai ter que, né, coitado dos adolescentes agora vão ter que passar 7 horas na escola. Então o corpo político ele vai constranger, ele modifica, de certa forma, o nosso dia a dia. Então é necessário, portanto, um corpo político, né, com esse poder autoritário de pai, para que possa, portanto, fazer com que os filhos não se matem uns aos outros. Tudo bem até aí? Então tá. A vida mediada, portanto, pelas leis e por esse corpo político, ele traz, obviamente, algumas angústias. Então, digamos assim, quais angústias que a gente vive? A gente não tem, obviamente, como eu vivo numa sociedade democrática, a sociedade democrática ela tem um corpo político, mas ela tem leis definidas que lembram a relação dos irmãos entre si. A sociedade democrática ela supõe que quase todos temos direitos e, portanto, eles devem ser respeitados. Lembra aquele acordo que os irmãos fizeram. Esse acordo, ele traz algumas consequências. O medo, por exemplo, de que algo aconteça, porque Freud dizia de forma muito interessante, se por acaso o pai é insuportável, o pai primeiro, aquele que só ele gozava, por outro lado, ele dava conforto. Por que ele dava conforto? Porque os filhos não precisam se preocupar com nada. A total infantilização, né? Óbvio, quando você protege muito seu filho, ele se sente muito bem, obrigado. Quer dizer, o amparo, ele se sente amparado. Óbvio que se eu não tenho um pai, eu não me sinto amparado. Então, numa sociedade democrática, uma sociedade das leis, ela, na medida em que esse poder, essa autoridade diminui um pouco, eu vou ter esse sentimento de desamparo. Um certo ódio à igualdade. Porque, como são irmãos que estão competindo, né, eu não confesso, porque eu vivo numa sociedade democrática, mas esse ódio à igualdade existe. Porque somos todos iguais, sendo que cada um tem aquele ainda lá no fundo, que a gente nunca se livra disso, aquela vontade de onipotência. E ora, numa sociedade democrática e de massas como nós vivemos, ninguém aqui é mais do que o outro. E eu gostaria de ser. Todos gostaríamos. Então, existe um certo ódio a essa igualdade. E há, obviamente, a competição entre os irmãos. Isso justifica a política. A política, portanto, surge como gestora desses afetos. O afeto do medo. Nossa, a gente precisa de que alguém faça alguma coisa, modifique a Constituição, que consiga trazer investidores, que consiga resolver o problema da economia, porque senão nós estamos ferrados. O futuro será negro. E que facilmente pode se tornar em esperança, mas que, como diz o Sapato, esperança e medo são dois lados da mesma moeda. Porque esperança em nome de, olha, né, um político dizendo para você que ele vai conseguir mudar a realidade, fazer o paraíso na Terra. Ok? E a gente começa a acreditar, em alguns momentos a gente acredita. Então, o medo e a esperança são afetos que permitem que nós acreditemos numa determinada autoridade política e aceitemos essa autoridade política. Então, ele vai surgir como instância desses afetos, mas também como instância de gerir os ódios, gerir, por exemplo, essa competição exacerbada, porque é preciso que alguém consiga gerenciar isso, senão a vida se torna, segundo Hobbes, um inferno. Então,
digamos assim, aquele papo de que os políticos estão aí porque nós queremos, é a mais profunda verdade. Eu preciso, pelo menos dentro desses, o Safato vai dizer, eu preciso de outros afetos. Dentro dessa configuração de afetos que nós temos, de medo, remorso, competição, etc., a política surge quase como naturalmente. Bom, mas aí, um outro problema agora. E se um dos irmãos se levar como líder, revivendo o papel do pai primeiro? Ele não vai conseguir fazer isso, de certa forma, porque daí ele vai quebrar as regras, a não ser que ele utilize as regras. Então, ele consegue se elevar, utiliza as regras, consegue parte dos irmãos ao seu favor, como fez Zeus, e aí ele vai conseguir ficar no poder, com todo o poder, digamos assim, que teria o tirano pai primeiro. O que é isso? Chama nazismo. Isso chama nazismo. É só você lembrar que Hitler consegue o poder manejando a lei e prometendo para parte dos filhos, que não eram judeus, obviamente, que eles teriam o mesmo poder que o pai teria de gerir, por exemplo, a sua onipotência. Uma Alemanha onipotente. Quer dizer, os alemães com Hitler se sentiam onipotentes. Isso é, digamos assim, a aspiração infantil de todo mundo, de ser onipotente. É a aspiração de ocupar esse lugar desse pai, ok? E que se torna possível se eu tiver um líder que consegue, de certa forma, encampar esse desejo, usar as leis que, de certa forma, estavam aí, que os irmãos fizeram, e criar duas categorias: os irmãos que vão usufruir esse poder todo e os irmãos que não vão usufruir. Os titãs que vão ter o poder e os titãs que vão ficar no Tártaro. Aí ele consegue poder, e muito poder, como a gente viu, ou como a gente já experimentou na história da humanidade. É a partir daí que a gente diz o seguinte, que o Safato vai dizer que é muito legal, que é, pois é, a democracia, aquela ideia que nós tínhamos que a democracia era uma instância da razão, a democracia, a política, é uma instância da razão. E além de ser uma instância da razão, ela ainda é aquele modelo, né, que de certa forma é um antídoto contra qualquer tipo de autoritarismo, é falso. O autoritarismo ronda as democracias o tempo todo. Se eu tiver algum líder que conseguir, de novo, ocupar o espaço desse pai, né, da onipotência, utilizando as leis, fazendo com que um grupo o apoie, sendo que esse grupo possa ser, de alguma forma, majoritário por algum motivo, majoritário não em número, hein? Majoritário, né, de certa forma, conseguindo manusear o poder. Então, nós poderíamos ter, a qualquer momento, a regressão. Regressão, o Safato ele usa, mas também Freud usaria, porque é regressão infantil. A onipotência dada por um tipo de governo desse, uma política como essa, é de regredir, porque nós não temos essa onipotência de forma nenhuma. Tá? Nesse caso, qual seria o problema para a política? O problema é terrível. Eu vou pegar aqui um autor que não é, assim, nem de longe, pode ser acusado de esquerdismo petista, seja lá o que for, né? Que é Tocqueville, que é quem funda muitas ideias, que são as ideias, por exemplo, que vão fundar os Estados Unidos. E o Tocqueville falava e fazia uma análise da democracia. O que ele dizia da democracia? Ele dizia o seguinte: o individualismo é um sentimento consciente e tranquilo que leva o cidadão a isolar-se da massa e dos seus semelhantes e afastar-se com a família e os amigos. O homem constitui assim à sua volta uma pequena sociedade para o seu uso e deixa voluntariamente de se interessar pela grande sociedade. Ele diz que isso mata a política e mata a democracia. O que mata a democracia? A minha preocupação comigo mesmo, a minha preocupação com a minha família.
e a minha preocupação com o meu grupo. Para que haja democracia e para que haja política democrática, como pensou Tocqueville, o indivíduo comum deveria ir além dele mesmo. Ele deveria pensar nos outros. Senão, essa política ou essa democracia está fadada a o aparecimento de algum aventureiro que novamente me leve a um autoritarismo exacerbado, ou determinados, digamos assim, procedimentos autoritários no meio da sociedade sem que a gente perceba, ou até percebendo, deixando de lado. O que não é possível, portanto, que os cidadãos de uma democracia sejam crianças. Que eles acreditem em onipotência, que eles queiram olhar para o seu próprio umbigo, porque isso é ser infantil. Isso é regressão. Ok. Então eu tenho aqui um paradoxo. A política democrática, ela se alimenta dos afetos que trazem os riscos do seu próprio desaparecimento ou trazem os riscos de existir de novo um certo autoritarismo a qualquer momento. Se é que ele já não está presente na sociedade de outras formas que não seja simplesmente através do governo central. Bom, a democracia deveria servir, mas não é bem isso que acontece nesse caso. Tá? Ok, conclusão. Conclusão parcial, porque eu só estou aqui no pai. Né? No pai, eu ainda não fui para o filho. Enquanto a política for animada pelo binômio medo e esperança, animada por desejos infantis, de proteção, ressentimento, há o risco de romper o autoritarismo narcisista. O político é aquele, portanto, que consegue encarnar e manusear esses afetos. Que até agora, não sei se você perceberam, não falei de nenhum afeto, digamos, que glorificasse alguém. Então, o político, realmente, quando a gente fala que o político está na lama, né, ele está mexendo exatamente com o que tem de mais baixo dentro de nós. Bom, antes de continuar a falar, acabou? Não, eu tenho que falar do pai e filho. Tá, o que eu quero dizer com pai e filho? Vamos ver o seguinte. Eu quero que a gente veja, primeiro, já que estou falando de pai, e fiquei muito abstrato, então a gente vai para a representação do pai, desse pai, né? Desse pai autoritário. E esse pai autoritário, pelo menos na nossa sociedade, ele tem data. Ele vai até mais ou menos a década de 50. Mãe, o Paul pode ficar pro jantar? Claro, se a mãe dele estiver de acordo. O que vai ter? O que nós vamos comer? Bolo de carne. Sou alérgico a isso. O que mais? Salada. Novos e mais duros combates no delta do rio Mekong hoje. Tropas dos fuzileiros navais e quando o papai volta para casa? A qualquer momento. Ele pode estar tenso por causa do trânsito e do trabalho, portanto não vamos deixá-lo maluco. Ele está sempre tenso. É verdade. Ele está sempre tenso, mas ainda não está louco, de forma que vamos tentar manter esse equilíbrio, tá? Oi, querido. Como estava o trânsito? Trânsito é trânsito. Papai era adepto de uma linguagem espartana. Karen, você disse que ia chegar cedo em casa e me ajudar com o jantar. Paz, mãe, tá legal? Paz é ótimo, mas você disse que ia me ajudar com o jantar. Você tem um karma terrível na sua vida, mãe. Se eu fosse você, eu tomaria cuidado. Obrigada, vou ficar atenta. Enquanto isso, quando seu pai aparecer, trate de não deixá-lo louco. Oi, Paul. Papai sempre dizia oi para nossos amigos, mas era como se houvesse o seguinte acordo com a família. Ele trabalhava muito para nós, nos sustentava e, claro, que não queria, além de tudo, ter que conversar conosco. Minha tática era não fazer nenhum barulho até que ele tivesse terminado aquela primeira dose de vodka com tônica e esperar que ninguém mais também fizesse nada que pudesse aborrecê-lo antes disso. Eu vou comprar pílulas. Achei que deviam saber. Diga
que não ouviu o que acabei de ouvir! Esse aqui é o modelo de autoridade e de pai até mais ou menos final da década de 60, começo da década de 70. Que tal esse aqui agora? But what does it bring if I ain't got you? Ain't got, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody the way I love you. Esse é o pai que a gente pelo menos pensa que é o pai atual, não é? E, portanto, aparentemente a gente teria desmontado aquela armadilha da autoridade, do autoritarismo e até a própria armadilha da política. Porque se nós agora estamos pensando não mais naquele pai, né, que mostra a sua autoridade, que é esse pai primeiro, etc., e que nós agora achamos que o pai tem que ser esse pai que compartilha com o filho, etc., então nós teríamos desarmado esses encalços aí da política. Bom, não é bem assim. Porque o que a gente tem na sociedade pós-60? Uma sociedade moderna, que significa autonomia individual e valorização narcísica. Esse pai infantil. Esse pai é infantil e ele basicamente exacerba os desejos infantis da criança. Quer dizer, não é a criança que tem que atender ao pai, mas o pai que atende a criança. Ora, se a criança ela é, digamos assim, um ponto de regressão, se a criança ela significa a ideia de onipotência, e se ela passa agora, a criança, a ser o modelo, portanto, para a sociedade passa a ser o modelo do gozo do consumo, e o gozo do consumo tem um caráter que é de extrema onipotência e infantilização. Ah, mas então não existe mais regra. Não, esse pai, porque ele sempre põe regras. Seja, por exemplo, a regra de não fazer ou a regra de fazer. O pai, pela ausência dele, pela autoridade que ele exerce, o conteúdo do que ele vai propor, o que ele põe como mandamento, esse conteúdo, ele pode mudar, e ele mudou. Se antigamente eu tinha o conteúdo que era não faça, hoje o conteúdo é faça. E o faça o quê? Goze. Que é digamos assim, posso dizer um mandamento um tanto quanto infantil. Goze, você tem o direito disso. Que cria também uma série de angústias para o indivíduo. Porque o indivíduo não é capaz de gozar, ou de gozar a vida sem problemas. Isso é uma ilusão absurda, não vai existir. Até pela própria situação da vida. Quer dizer, eu sou mortal, eu sou finito, meu corpo envelhece, há uma série de circunstâncias que eu não domino, eu não vou poder gozar desse mundo de forma como a propaganda, por exemplo, coloca para mim. Isso é impossível. Mas eu recebo hoje, na sociedade pós-60, na sociedade de consumo, uma ordem. A ordem é, você tem que aproveitar a vida. Se você não está aproveitando a vida, você é um idiota, você é um estúpido. O que você fez no final de semana? Você saiu? Não saiu? Antes era o seguinte, o que você fez? Fiz sexo. Você fez sexo, você é culpado. Você não saiu, você é culpado de não sair no final de semana para aproveitar a vida. O que você está fazendo? Então, eu troquei os sinais. E qual é a consequência de ter trocado os sinais? Né? Então, está aí, um pai que reforça um outro imperativo que não é mais você não deve fazer, mas o imperativo você deve gozar, próprio da sociedade de consumo. E o gozar ele é tão tirânico quanto o não gozar. A obrigatoriedade de comprar, de ser consumista, de ter que ficar procurando o tempo todo a satisfação do meu desejo, que pode me levar ao cansaço, à depressão, a uma série de coisas.
Ele não é menos tirânico do que o outro. E o gozo, ele vai reforçar, e aí tem uma coisa bastante interessante, com essa mudança de paradigma, eu não desarmei, de certa forma, o que vinha lá de trás. O medo, a insegurança, a ideia. A gente diminuiu esses, digamos assim, esses medos, mas eles estão aí. A ideia que está dentro de nós, que se eu fizer o que eu quiser, eu posso quebrar o pacto que eu tenho com os irmãos e a sociedade se transformar num caos. Esse medo está aí. Mas ao mesmo tempo que eu tenho esse medo, eu recebo da sociedade de consumo a seguinte ideia: não, você pode fazer o que você quiser. Eu não sei como é que a gente vive nessa tensão, nessa briga, nesse cabo de força. Porque de um lado, dentro de mim, eu percebo que se eu me levar muito autoritariamente, eu estou quebrando uma série de contratos que me levam, por exemplo, a ficar extremamente inseguro. Por outro lado, eu recebo uma outra ordem que eu tenho que procurar minha própria vida, fazer o que eu quiser e etc. Numa situação bastante ilusória, inclusive. Ilusória por quê? Porque quando a gente, por exemplo, analisa o que diz a propaganda e analisa como que a sociedade hoje se constitui com vários elementos autoritários e de controle de comportamento, eu não sei como é que a gente não enlouqueceu ainda. Porque estão falando para a gente, faça o que você quiser, você tem o direito e você pode. E ao mesmo tempo tem uma série de outras instâncias sociais na vida, no cotidiano, que me amarram o tempo todo. Bom, de certa forma, portanto, o gozo ele vai reforçar esse sentimento do pai primeiro, aquele remorso e etc. A ideia do gozo vai aumentar, vai fazer com que o sentimento, por exemplo, de competição entre os irmãos seja exacerbado. Porque eu tenho direito agora ao meu próprio desejo e de afirmá-lo. Então, a política, como é que fica a política aí? A política continua se alimentando disso. Ela não foi desarmada, pelo contrário, né? Ela se torna cada vez mais necessária. Por quê? Eu preciso, portanto, de alguém que apoie, aliás, algum partido que apoie o meu desejo. E se, na verdade, eu me sinto cada vez mais inseguro, porque todo mundo pode, digamos assim, seguir o seu desejo, e isso pode levar ao caos para a sociedade, então eu estou, por incrível que pareça, eu aceito mais facilmente o fato de haver um poder central, um poder político, uma autoridade, que vai colocar um pouco de ordem nessa sociedade competitiva, de irmãos, que de certa forma agora acham que têm o direito de fazer o que eles quiserem.